Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos a 2020 aqui no Arquipapo. Mais uma temporada! A quinta. A quinta de muitas. Meu Deus do céu, nem acredito. E eu sou a Renata, eu tô aqui com o Kazu Olá. e com o Gabriel. Presente. E nós estivemos, ainda que só virtualmente, em Paris. Vamos lá! Essa tarde voa para o mar, feliz enquanto o mundo ainda chora por estar tão ao descaso. Voltamos! Aê! Acabou as férias. Chega. Não tem mais praia, não tem mais sol. Porra, mas espera aí, o ano só começa depois do carnaval, né? A gente tá lançando esse negócio uma semana antes do carnaval. Vamos esperar um pouquinho? Vamos. Falou. Volta a dormir. Volta a dormir. Nos vemos daqui a 15 dias, pessoal. Aperta o soneca lá, né? É. Mas não, voltamos mesmo. Aê! Então vamos ter 1000 recados e notícias e coisas. Meu Deus, quanta energia. Vamos começar pelas notícias ou... Vamos, notícias. Então, por favor, Kazu. Posso começar pela primeira? Pode? Então a minha é fantástica, que é a seguinte. A Estação Antártica Comandante Ferraz, projetada pelo Estúdio 41, é inaugurada. Então foi inaugurada agora no começo de janeiro. Então a estação que foi inaugurada lá na Ilha do Rei Jorge, projetada pelo Estúdio 41, em parceria com a empresa de engenharia chamada AFA Consult e construída pela China National Electronics Import and Export Puta que Corporation. Nossa, que coisa mais elegante. Cara, gastei todo o meu inglês, hein? Vai sobrar pro episódio. E então vai ser O aquela... episódio de hoje eu só preciso de francês. Ah, é verdade. Então, je suis on the... Porra, caralho, o Caso mandando um francês. que ela tinha sido destruída no incêndio em 2012, né? Toda a edificação conta com 4.500 metros quadrados, 18 laboratórios e pode hospedar até 64 pessoas. Cerca de 30% da energia consumida vem de fontes renováveis, né? Porque, lá bate uns ventinhos de até 200 km por hora. 200 km por hora, caraca. E as obras que tiveram início em 2015 foram executadas em etapas, né? Por causa do inverno lá. E então foi construída parte na China, levada em módulos e montado após o fim do inverno. Então a gente até fez um episódio, né, com o pessoal do Estúdio 41, com o arquiteto, um dos sócios lá, que é o Heron Costin. Ele contou algumas curiosidades e tal, então quem quiser também dar uma ouvida lá, que vale a pena. Muito bem. Minha notícia agora. China constrói hospital em 10 dias. Cara, vocês viram Coronavírus, isso? né? Não, achei Coronavírus. fantástico. Como é que pode, né? Explica isso, Gabriel. Assim, também, tipo, a manchete pode ser interpretada de várias formas, assim, construir um hospital. Beleza. Que hospital é esse? Um postinho de saúde? Não, cara. Tem 34 mil metros quadrados no Meu hospital, cara. Deus do céu. Meu. E eles construíram seguindo o mesmo modelo que foi de um hospital que foi feito em 2003 na luta dos chineses contra o SARS, que foi um outro vírus que aterrorizou a humanidade em 2003. E naquela ocasião eles construíram o hospital em 7 dias, então eles estão meio... a China tá já foram melhores. perdendo produção. E assim, é tudo pré-fabricado, né? Não poderia deixar de ser. Um putilhão de chineses trabalhando lá na obra, cara. Máquinas, porra, cara, tudo, né? dezenas de máquinas, de Gruas. né? E eles fazem... A única parte que é concretada mesmo é a fundação ali, o lastro, né? Que acho que demora mais um pouco, demora um pouquinho mais. E depois disso é brincar de Lego. Então eles têm módulos... que são os paralelepípedos ali, todos feitos de aço, e eles são empilhados e ligados entre si através de parafusos. Caralho. Então, tipo, isso tudo... Agora, cara, tipo, também os caras são foda, né? Tem aquela porrada de peça, assim, tipo, a pronta entrega também, sabe? Pois é. Porque, tipo, não é uma coisa assim que... Tá, a construção foi rápida, mas todas as peças tiveram que ser fabricadas antes, né? E desde o surgimento do corona até eles fazer, também foi muito pouco tempo, né? Também, cara. Então, assim, parabéns, chineses, né? A gente aqui no Brasil, a gente tá muito pouco familiarizado com a construção pré-fabricada. E quando a gente tem, é uma construção pré-fabricada de concreto, onde a gente faz a estrutura de forma pré-fabricada. Mas os fechamentos e as divisões internas, elas são todas feitas em loco. No caso desse hospital, ele foi feito inteiramente. Assim, ele é quase inteiramente pré-fabricado. Assim, né? Ele vem em módulos inteiros que são só unidos lá. Chega assim o quarto de hotel, um conjunto de quarto de Prontinho, conjunto assim. de quarto do paciente. Pum, chega lá pronto já. Com a toalhinha, chocolatinho, toalhinha Já em vem. formato de cisne. Cara, é impressionante. Começa a atender já. Muito bem. A minha notícia é a seguinte.
O Instituto Americano de Arquitetos, que é o IAA, ele é bem forte, né? Bem atuante. Eles anunciaram agora no final de janeiro o reconhecimento, que é um prêmio deles, dos edifícios e espaços que ajudam a melhorar a qualidade das vidas das pessoas, né? Então, os 8 melhores edifícios nesse requisito de arquitetura contemporânea de 2020. E o que eu achei legal, não vou falar todos aqui para vocês pesquisarem, embora tenham os arquitetos que a gente já conhece, que os Noeta, como é que fala isso, Jesus? Noeta. O Som e tal, tem uns arquitetos que eu conhecia menos, então parte da minha própria educação aqui de... E atrás dessa galera. E atrás, né? Então tem um edifício aqui que é o Ed Clapham Family Institutes for Innovation and Tech Entrepreneurship. Puta que chupa, Kazu. Nossa, desculpa, vamos me... Que foi botar na assinado minha pelo insignificância aqui. John Ronan Architects, conhecem? No, I don't. Não, é. E... Enfim, um prédio bem bonitinho. Tem aqui outro que eu achei legal, que é o Floral Court, que é do escritório Com Peterson Fox Associates, que ele é um distrito em Londres, né? Que tem cafés ao ar livre, artistas dividem espaço, tipo um mix de usos de edifícios, assim. Uhum. Então tem alguns edifícios diferentes. Às vezes a gente sai um pouquinho do... Apesar de serem, né, bem conhecidos, não eram por mim. Então fica a dica de verem os premiados. Vamos para o episódio? Não, ainda tem mais uma galera. Beleza. Então é o seguinte, a gente tem que... Olha, passaram-se 2 meses quase aí que a gente... Então, voltamos de férias. É o seguinte, a gente tinha feito aquela campanha do PicPay. Isso! Então, quem contribuísse com a gente até 31 de janeiro estaria ganhando, né, um sketchbook Isso. personalizado do Arquipapo. Todos já foram enviados. Isso. Se você não recebeu ainda, entre em contato, porque a gente tem o código de rastreio ali. Isso, porque na verdade assim, a gente mandou uma primeira leva para uma galera, e depois quem foi se inscrevendo durante janeiro, a gente mandou mais agora em fevereiro. Então, se não chegou, tá para chegar. Se chegou, confirma com a gente, posta no Stories, etc. Mas a gente precisa agradecer o nome dessas pessoas todas. Vamos agradecer o nome deles. Então eu vou lá. Vamos agradecer As pessoas. as pessoas. Então aqui, ó, Cíntia Cassaro, Alberto Guerra Valadares, Rodrigo Sorgato, Marcelo Marcos, Aline Araújo, João Cunha, Bárbara de Supoio, Marina Potenciano, José Eduardo Souza Magalhães, Fredo Andreasa Lago, Francis Ivamura, Igor Reite, Thiago Galdeano, Raíssa Holanda, Marcone Silva, Thaís Vaikisnoras, Ariane Aleixo. André Oliveira, Ana Araújo, Helder Makishi, Carolina Vieira, Pedro Tan, Igor Felipe Barbosa, Fernanda Rusa, João Marcelo Herculano Alves, Lindsay Silva, Nayara Carvalho, Fernando Becker, Nélio Santos, Raíza Tavares, Juliane Barros, Anderson Molina, Júlia Carneiro e Guilherme Yuki. Queria aproveitar aqui e agradecer também ao pessoal que contribui no plano estudo preliminar, que é o Augusto Alvarenga, a Paula Dias e a Silvia Thieme. E para começar 2020 com a energia lá em cima, Gabriel, Renata, Oi. a gente tá muito feliz em anunciar que a gente tem uma nova parceria com a editora Perspectiva. Muito bom! O melhor sotaque curitibano que é possível. Perspectiva. A editora Perspectiva, que tem vários títulos muito conhecidos aí do público arquitetônico. Clássicos. Tem os grandes clássicos, por exemplo, A História da Cidade, Conversas com Gaudí, Cidade para Pessoas, livro do Burle Marx, Bauhaus, Por uma Arquitetura Le Corbusier. Então, assim, cara, tem muito livro bom. Agora que está começando o ano letivo aí, talvez você precise adquirir alguns desses exemplares. E a nossa parceria é o seguinte, a gente conseguiu um cupom de desconto para você. Excelente. Aê. Então, não é 5%, não é 10%, é 20%. Nossa! A gente entrou numa negociação lá e conseguiu 20%. Cara, a gente ficou muito feliz. Então é o seguinte, entra lá no site loja.editoraperspectiva.com.br e nos livros relacionados de arquitetura e urbanismo da editora, você digita o cupom ARQUIPAPO. Isso mesmo, ARQUIPAPO, tudo junto. E aí você ganha 20% em qualquer um desses livros. Muito legal, Kazu. Não, excelente. Então essa promoção vai até dia 31/3. Beleza. Beleza? Beleza. Pra celebrar isso aí, pra gente criar uma parceria ainda mais forte, a editora nos enviou 3 livros fantásticos. Pra gente sortear. Pra Quais vocês. são, Gabriel? História do Design, Introdução à Ciência Arquitetônica e História da Cidade, do Leonardo Benévolo. Que é um baita livro. É uma bíblia É uma da arquitetura bíblia. em vários sentidos. Não é da arquitetura, do urbanismo. É uma bíblia do urbanismo, em vários Exato. sentidos. Em todos os Tem sentidos. 800 páginas. É lindo, maravilhoso, você vai saber tudo sobre as cidades do mundo. E, como a gente é muito legal,
Não é? A gente vai sortear de A várias... gente vai sortear de várias maneiras. É. Então é o seguinte, pra galera do PicPay que contribuiu lá no plano de anteprojeto, a gente vai sortear 2 livros, então. Um Tá? referente a janeiro, que a gente tava de férias, e um referente a fevereiro. Exatamente. E pra galera do PicPay, que contribui lá no plano de anteprojeto, a gente vai sortear o livro A História do Design e também A História da Cidade do Leonardo Benévolo. Beleza? História. Só Vai tá coisa boa. Focado em história aí, o começo do ano. E pra galera do Instagram, a gente vai sortear a Introdução à Ciência Arquitetônica, a base do projeto sustentável. Então a gente depois vai postar as regras lá no Stories. Todo no mundo já post, conhece, tudo. né? É. Marcar os amigos, seguir todo mundo, mas tem que ser no post do sorteio. Isso, e daí a gente vai ter que seguir o perfil da editora Perspectiva. Então é isso aí, beleza? Beleza. Muito bem, muito bem. Então beleza. É isso. Vamos pro episódio? Vamos lá. Então... Nossa, a gente tem que se alongar aqui Calma. pra voltar, É. né? Porra, faz um gagarejo aí, um aquecimento de voz. Lá, lá, lá. Nem lembro como é que faz esse Como é que programa grava mais. esse podcast, né? Difícil. Mas enfim, o que eu aprendi já lá na faculdade... Vixe, Pois é, vixe, porque já direto do túnel lá do se tempo. vão quase 15 anos. Beleza. Então, o que a gente aprende lá é que a cara que a gente conhece Paris hoje, como né, os monumentos são mais conhecidos, as fotos, as avenidas, essa característica do gabarito e dos edifícios de Paris, eles são fruto de um projeto, de uma intervenção, de uma destruição até. Olha, algo megalomaníaco. Com certeza, megalomaníaco, que aconteceu há muito tempo atrás. E muita gente já ouviu falar, ou se não ouviu, né? É porque ainda não caiu na prova. A Renata vai introduzir vocês a Essa maravilha aí. essa nova palavra. É o plano de Haussmann. Exatamente. Ele é conhecido como Barão de Haussmann. Olha Bacana, né? Ser barão, né? Eu queria ser barão, acho, Também. né? E também como o Demolidor, assim, artista Demolidor. Ah, é? Esse era o apelido na época? Mas, curiosamente, apesar de ele ser amplamente conhecido pelo planejamento urbano, ele não é arquiteto. Só que ele é parisiense. Ele é parisiense, É. né? Ele nasceu em Paris e morreu em Paris. É. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1891. Olha lá, nascido, criado e matado em Paris, então. Exatamente. Ou morrido em Paris. E o que eu acho curioso, que apesar dele ser amplamente conhecido pelo planejamento urbano, né, por ter conduzido uma grande obra de planejamento urbano, de intervenção urbana em Paris, ele, na verdade, é advogado. Ih, é mesmo? E ele atuou... Caramba, que quebra de expectativa. Pois é. E ele atuou como funcionário público, né, sua carreira inteira, então atuou sempre junto com o governo, né? E ele foi nomeado para fazer essa grande intervenção por Napoleão III. Então, Paris, assim, tem uma história, a França, em geral, tem uma história bastante revolucionária, com muitos conflitos e muitas guerras, né? E Napoleão III, quando ele se declarou imperador de novo, aquela coisa, né? Vários modelos lá, ele falou assim, nossa, essa cidade aqui tá muito... Não tá legal. Não tá legal, né? Ele tinha passado um tempo na Inglaterra, lá, tinha visto como é que estavam as coisas em Londres e tal. Essa cidade não tá bacana. E o que Napoleão III, que era sobrinho do Napoleão Isso. que a gente conhece. Exatamente. Do primeiro? É. Mas o que tinha? Por exemplo, assim, era muito fedida a cidade? Então- Como é que era? O pessoal não tomava banho, né? Tinha Então, cocô na rua? Paris, nessa época, ela tinha passado, como outras cidades também, ela tinha passado por uma grande explosão populacional sem condições, né, de saneamento, né? Se pensar isso, né, em 1850 ali, né, quando isso estava acontecendo. Então, as pessoas... Era muita gente morando em Paris, muita gente, com vielas, né? As construções, elas eram todas próximas uma das outras, elas não tinham condição de saneamento. Salubridade, E isso gerava muitas doenças. Mas também existe uma outra questão que a população tradicionalmente fazia barricadas nas ruas. Como é que funciona Quando isso? existe, inúmeras revoluções e protestos na França, né, em Paris, os vizinhos eles pegavam seus mobiliários e travavam as ruas exatamente para as forças, né, armadas ou, enfim, de intervenções para impedir que eles entrassem realmente nas vielas, nos bairros de trabalhadores, enfim. Então, essa característica urbana também impedia esses avanços. A população fazia essas barricadas e também tinha essa situação. Então,
era uma questão de... Tipo, o que se fala é que foi esses 2 pontos, assim, né? Os mais críticos se apoiam muito mais nessa questão, né, de penetração militar mesmo, digamos assim, nas ruas. Mas também tem a questão do saneamento. Mas a principal característica do plano, o que é? Eles foram criadas diversas avenidas radiais, né? Pensa numa malha urbana super densa e fechada, aquela característica mais de cidade medieval, assim. Sim, que foi se empilhando, né? Do jeito que dava. Exatamente, né? Foi evoluindo com aquilo e as construções foram ganhando gabarito, mas muita gente. E o Napoleão chamou o Haussmann lá e falou assim, cara, seguinte, vamos quebrar tudo. Tá, carta Sério? branca aí. Carta branca pra quebrar tudo. A gente que também eu não consegui entender bem. Eu entendi que muito material disso é em francês, tá? Isso é complicado mesmo. Eu sofri também nesse episódio. Não tava fácil. Não tava tão fácil. Tem muito material em francês. Je ne parle français. Olha só. Então, assim, e também a gente não é nenhum especialista super no assunto. Eu acabei entendendo que a ideia veio mais do Napoleão e o cara foi assim, ó, vou fazer isso acontecer, né? Então, a característica maior é pegar, a partir do Arco do Triunfo, várias avenidas radiais largas, né, extensas, e construção de equipamentos públicos, né? Praças, escolas, novos tipos de edifício, né? Que hoje é aquela característica bem importante de Paris, que é aqueles predinhos de gabarito fixo, né? Amarelinhos, com sacadinha. Então, isso tudo faz parte da intervenção de Haussmann. Só que para fazer essas avenidonas, passa demolindo tudo. Trator. Ele reuniu lá, formou uma equipe, né, de arquitetos, engenheiros, operários, uma galera toda. Ao longo de 20 anos, cerca de 20 anos, ele transformou Paris num canteiro de obras mesmo, assim. Por 20 anos? 20 anos. Puta merda, hein? Pô, tava difícil o trânsito, o pessoal ficava nervoso. Imagina, né? Aqui pra asfaltar já dá um estresse gigante. Já pensou quebrar tudo? Essas ruas antigas, essas casas antigas onde as pessoas moravam, as pessoas estavam, né, demolido. E daí eu não sei como que na época se tratava essa questão, você não tem mais onde morar, ou venha morar aqui, ou você não tem mais onde morar. Whatever. Vaza, né? Não sei, realmente não sei como é que isso foi tratado, mas com certeza a população não tava levando isso lá muito bem. Acho que os caras não perguntaram, e aí, você quer isso aqui? Você acha que é legal? Pra onde você quer fazer ir, né? aqui as reuniões públicas pra entender o que vai acontecer, né? E não rolou, né? Foi vai rolar e aconteceu isso, assim. Então, o parisiense, em geral, ele, né, sofreu muito, né? Principalmente os bairros mais adensados que foram cortados e também daí fica assim, mas escolheu bem passar por esse bairro aqui, que era um bairro, né, mais humildão. Trabalhista, galera mais trabalhadora, enfim. E daí acabou se consolidando esse modelo de cidade mais para as elites, de certa forma, né? Que é Paris. Mas toda essa parte de essa nova cidade, e daí com essa construção de uma nova paisagem urbana, por exemplo, que você falou dos parâmetros da altura dos edifícios, de como deveriam ser essas características e tal, ele já vai determinando em termos de legislação isso também, assim? Na parte de construção, eles já vão construindo. Vão construindo, tudo, na né? verdade, eles já vão construindo. São edifícios deles que eles já vão construindo. Tem uma questão, até depois quando eu for falar um outro projeto que a gente vai falar aqui da La Défense, que tem um prédio em Paris, que agora eu não tô com a folha aqui dele no nome, que é uma torre bem alta, que é onde as pessoas geralmente vão para ver a Torre Eiffel, né? Montparnasse, né? Montparnasse. Só que esse foi um trauma para Paris, assim, porque era tudo um gabarito baixinho, e daí de repente construiu-se uma torre. E a partir daí foi que se enrijeceu mais até a legislação de gabarito e de altura lá. Mas antes, como era já meio estabelecido, e tinha regulamentações de patrimônio e tal, mas era muita coisa já construída, né? Então, daí uma questão que foi se acontecendo ao longo dos anos, né? É uma obra muito grande e ampla. Ele investiu junto com isso em saneamento, iluminação, tinham outras obras de infraestrutura acontecendo paralelamente, além da só de criação de avenidas e construções, né? Implantação de parques, árvores. E até essa questão de saneamento, que foi são mega estruturas, né? Que fazem todo o escoamento de água, tanto de esgoto quanto pluvial, né? Isso, e também o abastecimento de água para a cidade também foi feito. Então, é uma obra realmente grande. Só que, claro que, com o passar dos anos, o Napoleão foi perdendo popularidade, né, que invariavelmente isso foi acontecendo. E esses gastos, eles foram se somando de maneiras enormes, né? Então, quando foi chegando ao final dessa segunda década, o pessoal a pressão era muito grande e o Napoleão foi pressionando ele muito para ele pedir, como é que chama? Para pedir renunciar. Para ele renunciar, e ele não renunciou. Ele falou, o cara deu várias maneiras para ele,
pede pra sair. Cara, não. E ele não, acabou que ele foi mandado embora, e pouco tempo depois o Napoleão também. Bem, os críticos, além dessa questão de estar destruindo vizinhanças mais simples, mais pobres, né, também criticavam, tipo, de destruição de tesouros medievais da história da cidade, que foram demolidos nessa época. Putz, é verdade, né? Uhum. Depois, quando ele escreve uma biografia dele mais tarde na vida, ele também fala que hoje ele entende que ele foi um pecado ele ter deixado ao longo de 17 anos ter afetado tanto a rotina dos parisienses, que eles foi muito difícil para eles, assim. Então, desculpas aceitas, é isso? Oui. Não, lógico que imagino que na época foi muito traumático, mas se hoje a gente olha para Paris e fala, meu Deus, que cidade maravilhosa e que organizada. Graças a esses 17 anos de tortura, né? Exatamente. Barra, né? Nossa, super barra. Mas eu acho que também ele começa também uma nova percepção de cidade, né? Dessas questões de salubridade, questão de iluminação natural, enfim, alargamento de vias, que depois também vai se transmitindo para diversas outras cidades do mundo, né? Esses prédios que ele queria, né, que ele fez, que eram edifícios de apartamento, eles podiam ter um interior diverso, mas a fachada, ela tinha que seguir parâmetros fixos, né? Todos eram uma cor creme, uma pedra de fachada de cor creme. Todas as alturas tinham que ir de uma altura de 12 a 20 metros. Dependendo da proporcionalidade da via, assim. Ah, tá. Né? E não poderiam exceder a 6 pavimentos. 6 pavimentos, todos eles tinham que ter o telhadinho em 45 graus. Uma sardazinha. E daí sempre o layout de andares era o seguinte. O térreo, ele tinha que ter uma altura maior de pé direito, né? E era mais para lojas, escritórios e comércio, né? Depois havia o mezanino, né? Que era mais para storage, lá para estoque, né? Da storage. Isso aqui é França, não é inglês. Né? Detesta inglês. Inclusive, é difícil deixar material, inclusive. Daí, a partir daí começava para moradia, né? Que era depois do mezanino, que era o segundo pavimento, digamos assim, era o mais valioso, porque ele tinha uma sacada legal e era tipo que precisava subir menos, né? Que era essa lógica invertida, né? Que a gente pensa hoje, né? Quer dizer, quem era mais nobre morava nos primeiros andares, os fudidos moravam na cobertura. A escada, e a partir do terceiro andar, os apartamentos eram menores. Não necessariamente, mas as sacadas eram menores e as janelas eram menos elaboradas. Uso misto, hein? O cara é visionário. Não, se você pensa, Jane Jacobs... térreo com vida, não é? Comércio, mistura de usos, prédios baixos para ter conexões visuais e sonoras com a rua, blá, blá. Você vê, são conceitos que já estavam aí. Já estavam mudando. 1850. Lógico que não tinha questão do elevador, muitas coisas, então não dava para construir muito alto também, né? Questões técnicas. E o que eu acho, que eu li também depois num outro texto a respeito do La Défense, que isso foi o início da característica de Paris de expulsar as populações mais pobres para mais longe. Como em todas, basicamente, cidades do mundo, né? Aquilo você vai construindo um centro mais elaborado, digamos assim, com mais equipamentos, você vai expulsando as pessoas para as periferias. E hoje tem muita ocupação nodal, realmente, ao redor de Paris em si. Que a gente até fez um episódio sobre gentrificação, né? Às vezes tem uma intenção de você já expulsar automaticamente meio de maneira agressiva e outras que meio que você vai aumentando aluguéis e valores e acaba expulsando essas populações, né? Mas pensa, o que é você viver quase 20 anos em obra, de verdade, assim? Nossa. Tipo, de demolição. Sim. E é engraçado que eu li um negócio que ele fala assim, e ele não era nada um cara sentimentalista. A casa que ele nasceu e cresceu... Ele tocou pau lá em cima. É mesmo? Quebrou também. Olha só. O negócio vai acontecer. Cruel, hein? O cara era um executor, assim, tipo... Como um bom administrador, ou sei lá. Um bom advogado, administrador, urbanista. Exatamente. O cara falou, não, é pra fazer esse troço, então vamos fazer acontecer. Legal. E o Rio Sena era um grande esgotão lá, será? Eu acho que era, né? Devia ser, né? Todo rio urbano, né? Ainda mais nessa época. Em alguns casos até hoje. Então vamos lá também. Agora a gente tem parte de urbanismo. Esse é um episódio completo. Tem parte de urbanismo e parte de obras também. Então a gente selecionou né, arquitetura. A gente selecionou algumas obras aqui também que a gente vai conversar, curiosidades e fatos impressionantes sobre algumas. Vamos começar por qual? Gabriel, vamos começar pela Biblioteca Nacional? Biblioteca Nacional? Pode ser. Ou você quer começar por outra? Não, pode ser sobre a Biblioteca Nacional. Cara, a Biblioteca Nacional, ela foi parte de um grande plano
de valorização da cultura parisiense, que foi lançado pelo presidente da França, François Mitterrand, Grande sujeito. Assim. no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, algumas das obras, algumas obras bem importantes de Paris foram feitas durante essa época. Por exemplo, o Instituto do Mundo Árabe, do Jean Nouvel, o Parque La Villette, que a gente já conversou aqui, né? E as pirâmides do Louvre. Então, a Biblioteca Nacional da França, ela fez parte desse plano. E para execução dessa obra, o governo federal da França lançou um concurso em 1989, do qual participaram 244 arquitetos do mundo inteiro. Meu caraca. Entre eles, Vamos lá. Perdedores. Jean Nouvel, Bernard Tchoumi, And to you too. Foi mal. Tava com saudade disso tudo. Richard Meyer Olha. e menção honrosa aqui pro Ren Koolhaas. Tava lá já? escritório tava lá já ganhando Eu fico menção honrosa. imaginando como é que são essas pastas de projetos arquivados desses escritórios. Teve esse concurso aqui que a gente não ganhou, esse concurso que a gente não ganhou. Deve ser tipo um monte de projeto bacana, Tá né? tudo no site dos caras. Pois é. Proposta para o concurso e tal, né? E então foi uma grande surpresa para muitos quando o jovem francês Dominique Perrault ganhou o concurso com apenas 36 anos de idade. Meu Deus do céu, Casou Gabriel. quantos anos você faz esse mês? 36 anos, Gabriel. E aí, como é que tá? Cara, tá foda. Tô E bem aquela- atrás do Dominique. Já foi ou vai ser? Vai ser dia. Não, mas você tem ainda um ano pra conseguir um feito desse, Esse né? é o ano da virada, Gabriel. Porque você tem aquela teoria dos 40, 50 anos lá. 40, como é que Talvez 40? seja 50. Pois é. Porque os 40 de antes, como é que é? Os 60 de hoje é os novos 80, não é? Tem Eu essa. falei, um quando a gente se negócio assim, aproxima dos 40, tem que começar a estudar mais Vamos pôr pra frente. esticar O esse sucesso prazo. tá longe ainda, né? Agora, o Dominique, ele quebrou essa regra. Né? Caraca. 36 anos, o moleque já tava lá. É uma mente brilhante. Mente brilhante. E o edifício, eu lembro que na faculdade achava muito legal esse prédio. E ele é super minimalista, clean, né? E ele traz muito de uma linguagem modernista que, nessa época, estava sendo bastante questionada. Pois é. Né? Ali nos anos 80 a gente teve um movimento pós-moderno muito forte e o Projeto Vencedor é um projeto super clean que em muito se assemelha aos projetos modernistas clássicos, né? E ele é composto por uma grande esplanada, um embasamento gigantesco e 4 torres em formato de L, que elas, vamos dizer, o embasamento assim, é um retângulo. E essas 4 torres, elas estão ali nas arestas desse triângulo. E elas formam elas têm um formato de L. Muitas pessoas falam que são 4 livros abertos, né? Representando é mesmo? Já ouvi essa. A biblioteca, representando o livro, né? que é o que tem na biblioteca. Que é o que tem dentro da biblioteca. Mas assim, sei lá, geralmente essas analogias, elas querem simplificar um pouco um conceito que é mais espacial do que pictórico. Né? Essas 4 torres... Que elegante isso, hein? Ficou bonito, cara. Ficou Muito bonito. obrigado. Muito obrigado. Cara, Gabriel, né, a gente investe no mestrado pra isso. Né? Isso, a gente, Essa né? eloquência aí, capacidade de comunicação. Fiquei treinando aqui na frente do espelho. Precisou citar isso. Ficou mais espacial do que pictórico, é isso? Como Caralho, hein? Depois você vê lá na gravação. Não Do tira essa espaço gravação, hein? espacial ao pictórico, né? Não, Pô, é um grande fantástico. tema esse. Obrigado. Vou escrever isso no meu memorial. Beleza. E essas 4 torres, elas são muito interessantes. Elas têm uma fachada dupla. Quando você vê de fora para dentro, elas são 4 prismas totalmente envidraçados. Mas por trás de cada um daquelas grandes peças de vidro, tem uma espécie de um brise interno de madeira móvel, né? Que o arquiteto utilizou para filtrar a luz que entra nessas torres. Né? Sim, pra Tipo uma proteção dos persiana? livros, né? Proteção dos livros. Não, é tipo cara, é tipo uma parede móvel, né? enorme, São né? grandes madeira. painéis, né? na Aham, verdade, não é sim. uma cortina. Tipo, não, Brises internos ao vidro, móveis de madeira.
persiana. Não. E isso, além de poder controlar a luz que entra dentro dos ambientes da torre, ela também, do lado externo, ela dá um certo dinamismo para uma fachada que é completamente plana, sabe? E né, tipo, é totalmente de vidro, é totalmente sem nenhum adorno, né? Então ela dá um certo ritmo, né? Para essa fachada, o que eu acho bem legal também. Lá embaixo, na esplanada, no meio da esplanada, ele cavou um buracão. Um buracão mesmo. Buracão mesmo. E plantou uma porrada de árvores, sabe? Até tem aqui quantas árvores, se vocês me derem um tempinho aqui, eu posso ver aqui quantas árvores. Adoraríamos saber, Gabriel. Uma informação aqui, não extremamente encontrei. relevante. Procure com calma. Não, beleza, acho que ok. E plantou um putilhão de árvore lá. Putilhão é um bom número. Né, tipo, então ele é um edifício que, de certa forma, então se volta ali pra dentro, porque ali dentro tem um ambiente super, assim, bucólico, né, e agradável, né, trazendo a natureza como o centro físico daquele projeto. Mas, por outro lado, ele não é um prédio que ele se volta pra dentro e se fecha pra dentro. Ele tem até uma questão que fascinou o presidente, o Mitterrand, que ele tem o presidente ele tinha um cunho bem socialista. Então esse edifício, essa esplanada é completamente aberta para as 4 ruas que a cercam. Então ela convida bastante os transeuntes ali da rua a subirem nela, entrarem ali na esplanada e utilizarem os espaços da biblioteca. É muito legal porque no fundo são grandes escadarias, né, nos 4 lados, assim, todas de madeira, né, assim, até madeira brasileira. É uma denúncia aqui. Mas é muita madeira brasileira, né? Mas vamos exportar, cara. Ganhar dinheiro, commodities. Mas que, assim, essas escadarias vão criando esses cenários também para as pessoas sentarem, comerem, né? Enfim, passar um tempo ali, contemplar. É bem interessante. Mais bancado, de certa forma. Isso, exatamente. Olha lá, se fosse aqui no Brasil, agora tem cheiro de corrimão por todo lado. Foram 250 carvalhos, pinheiros silvestres e bétulas. Brasileiros, isso? Não. Eu tô falando das que foram arvorezinhas lá plantados. dentro. Bacana, hein? Sabe que eu tive a oportunidade de fazer uma visita. Claro, e quando eu cheguei nesse grande jardim, porque ele é cavado, não sei se 3, 4 andares para baixo, assim, então você da rua você não vê, né? E de repente você chega, cara, tem aquela floresta, assim, a copa. Cara, é uma paisagem linda, assim. E me lembrou muito, fazendo uma analogia meio besta, mas tem uma cena do Jurassic Park que eles pegam uma vaquinha e jogam pra dentro. Pro tiranossauro lá, né? Comer, sabe? Sei. Cara, é muito parecido. Olha porque só. são dimensões enormes, assim. Escala, então, a escala é completamente diferente. Então você vê aquela grande esplanada, aqueles edifícios enormes. E isso, assim, como não tem muito ornamento, nada, é tipo um grande espaço limpo, assim, né? E você pensa, tipo, essa esplanada tem lá, como você falou, uns 4 andares que são semi-enterrados ali, né? Talvez os primeiros andares ali não sejam, né? Mas enfim, 4 andares ali que são semi-enterrados. Na dimensão gigantesca que essa esplanada tem, ele tinha que ter uma outra, uma fonte de luz natural ali dentro, né? Então, tipo, isso serve também para no centro dessa esplanada criar esse grande poço de iluminação e ventilação. Selvazinha. E daí protege, por exemplo, eu imagino o cara que está na biblioteca, ele está livre de barulhos externos, né? Porque ele está voltado para esse interior que está iluminando, mas que tem uma paz, digamos, em termos de silêncio, de conforto térmico e acústico, assim, né? Visual, pois é. Agora, esse lance da torre prismática de vidro, né? Ele cria essa torre de vidro, daí ele gera um problema, né? Ele faz a torre de vidro, daí ele... mas eu queria um problema, porque esquenta e daí eu tenho que criar uma parede interna e tal. Mas enfim, eu ouvi algumas críticas, não vou entrar nesse detalhe. Olha lá, Kazu criticando. Eu particularmente não amo as torres. Olha só. Não, tipo, só de gosto, assim. Amar é uma palavra forte, né? O pátio, o valor realmente de percepção espacial, eu acho bem legal. Mas as torres em si, não... Não sei. Não... mas bom, a biblioteca, ela... foi finalizada em 1995 e ela recebeu alguns prêmios internacionais, incluindo o prêmio Miss Van der Rohe. Né? Olha só. Olha lá, o nome bonito do prêmio, né? Mas, como vocês falaram, recebeu várias críticas, né? Tem um rapaz, Anthony Vidler, que ele falou o seguinte, ó. Ele chamou
essa intervenção urbana do Perrault, né, como a criação de um asfalto desértico. E falou que a biblioteca nos leva de volta a um desprezo pela rua urbana, não expressada com tamanha ferocidade desde as fulminações de Le Corbusier. Caralho. Pô, mas esse aí odeia geral também, né? Ele não gosta do modernismo. Não gosto mesmo. Mas assim, foi na verdade o primeiro grande projeto do Perrault e catapultou aí ele a uma carreira internacional muito prolífica. Hoje eu tô muito... Nossa. É, Tô nem fudido. sei o que você quer dizer tudo isso. Ele tem projetos em toda a Europa. Então, na Áustria, na Suíça, na Espanha, Luxemburgo, Alemanha, tem até no Japão e na Coreia. Olha E só. hoje ele tá trabalhando na Vila Olímpica, ele tá desenvolvendo o projeto olímpico. Opa, caralho. Ele tá desenvolvendo o projeto da Vila Olímpica de Paris 2024. Que legal. Sério? Vai ser sede? Nem tô sabendo disso. Vai. Veja você. Então você vê, um cara promissor, né? Ganhou o concurso e mudou a vida. Viu? Cresceu. O cara ganhou o concurso, provavelmente que ele já era capaz, né? Eu não pesquisei, mas tinha o projeto do Cuas. Falaram que era super interessante. Cara, era muito não sei louco se chegou mesmo. a ver. Vi. Né? Você consegue falar alguma coisa sobre isso? Cara, era um... Cara, tipo um cubo, só que todo recortado, sabe? Por dentro, vários vazios redondos. Cara, tipo, era como se fosse, tipo... Ele pegou um cubo e cavocou de várias partes. Acho que é o jeito mais legal de explicar esse. isso. Mais Super que isso, só técnico, vendo né? imagens. Nossa. Curras é difícil de explicar assim no podcast. Não dá. Por isso que a gente não faz sem episódio sobre ele. imagens. Vamos pro... Louvre! Vamos pro Louvre? Louvre. Então tá. Olha, vou falar então agora sobre as pirâmides do Louvre. Tá? Pirâmide é um troço fascinante, né? É verdade, é fascinante, pirâmide é fascinante. Pra Louvre quem é assistiu fascinante. Anjos e Demônios, né? Assistam aí, não sei. Mas, é o seguinte, o projeto do Louvre, na verdade, assim, um breve histórico, mas o Louvre, a sua história inicial ali dos primeiros edifícios naquela região começa em 1190. Nossa, vamos longe, hein? Vamos longe, imagine, reinado de Felipe II, tá? Onde estávamos em 1190. Onde nós estamos? Eu tava longe. Muito longe, nem meu Brasil Deus. existia nada. Nada. né? Nada em Brasil. Pois é, os europeus nem sabiam que o Brasil tava aí, né? Não, eles achavam que aquilo lá era tudo. Achavam que a Terra era plana ainda. Mas... E não é? E não é? Então é o seguinte, um primeiro palácio foi feito ali, em 1190, para conter certas invasões vikings, tá? Enfim, a história se passa, né? 1000 anos aí depois, vou dar Pra um quem corte. quiser mais detalhes sobre isso, é só assistir uma série muito legal. Chamada Vikings. Vikings, pois é. Mostra certinho isso aí. Olha lá. Um pouco romantizado, mas muito melhor. Então, assim, cara, vai se passando histórias, reis, reinados, né? Sai da Idade Média, enfim. Então, aos poucos, os edifícios no entorno ali vão sendo construídos, outros vão sendo demolidos. Cada rei quer construir mais coisa, blá, 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 blá. Paris é uma loucura, né? É uma loucura, Chega Hausmann e daí avacalha Destrói tudo. tudo. Então é complicado, não era fácil naquele momento. E o que Isso acontece? já é 1800. Na história mais recente, depois da Revolução Francesa, de 1789, ser rei também não estava fácil na época lá. Não, cara. Né? Então... Cabeças rolaram. Cabeças rolaram. De fato. Né? Então, em 1793, é que ele abre efetivamente como um museu. Tá. Então, Quando? 1793. Porra, tempo mesmo, hein? Então, logo depois ali da Revolução Francesa mesmo. E o que aconteceu? O museu, então, começa a crescer bastante, né? A se tornar um dos... assim, atrair muitos turistas. Tanto que hoje ele é considerado talvez o maior museu do mundo, assim, né? E o que recebe mais visitantes, então... Enfim. Talvez ele seja? Como é que é? É porque tem alguns critérios. Porque É? o que é ser maior, né? Em termos de acervo, entendi. em termos de área, área, visitação. Tá, então, saquei. mas de maneira geral, a gente considera-se ele como um dos maiores museus do mundo. Mas na época ali, do presidente francês que você falou, que é o François Mitterrand, o museu estava ganhando cada vez mais visitantes e a estrutura estava muito acanhada para receber todos esses visitantes. Então, tinha poucos banheiros, as entradas eram estreitas, pequenas e tal. E parte desses edifícios eram ocupados pelo Ministério das Finanças da França. Olha. Então, assim, tinha assim, uma parada pública que acontecia ali. E aquele pátio no meio, onde hoje está a pirâmide, era tipo estacionamento. Ah, tá. Essa era a grande função que existia ali. Tá? Então, um ministro da Cultura
chamado Jack Lang, em 81. Ele fala com o presidente, né? Fala, cara, a gente tem uma grande ideia que a gente transformar aqueles palácios ali num grande museu, no grande Louvre, né? Boa. E o presidente, como estava nessa política de construir coisas e deixar Falou, grandes porra, marcas... vamos, né? O cara é cachorro louco. Constrói! Então, ele em 1984, ele abre mão de uma licitação pública, então não tem concorrência, e ele convida daí o arquiteto chinês, nascido na China, mas americano, que é o Yi Pei, né? Sino-americano. Yeo-Ming Pei. Olha. Tá? E assim, o presidente acaba escolhendo ele por ele ter ido para os Estados Unidos visitar uma obra que era a National Gallery de Washington, que o Pei tinha construído em 1978. Então ele fica muito fascinado com aquilo e falou, cara, esse é um arquiteto que eu quero também para construir esse novo Louvre. E o Pei, ele era um arquiteto que fez a sua carreira nos Estados Unidos, né? Ele nasce na China em 1917 e ele vai para os Estados Unidos, cara, ele se forma no MIT, faz mestrado em Harvard. Então, assim, Cara cara bom. importante, cara pica. Ele faleceu ano passado, né? Então teve bastante publicação também a respeito da vida dele e tal. E também faleceu com 102, dois acho. anos também. Então, assim, acho que até a gente acaba estudando pouco, assim, mas ele é um arquiteto super importante, né? Cara, tem muitas obras, e ele em 1955 funda o seu próprio escritório, né? E acaba sendo ganhador do Pritzker em 1983. Então, assim, é nessa época que ele, é um arquiteto renomado, fazendo grandes obras, Pritzker e tal, então o presidente chama ele. E eu vi algumas entrevistas até do filho do Pei, comentando como é que foi esse processo dele pensar essa nova intervenção no Louvre, né? Porque ele fala, como é que eu vou inserir um novo edifício, fazer uma ampliação, melhorar a estrutura desse edifício, sem eu comprometer demais os edifícios existentes, né? Como é que eu me relaciono com eles? E diz o filho dele que ele foi durante um ano fazendo várias viagens, em segredo para Paris, para ele mesmo passar lá, visitar, entender o entorno, né? Entender a estrutura do museu, observar os problemas. Então foi uma viagem que ele conseguiu cada vez mais ir absorvendo, né? Enfim, e aí ele volta, começa a trabalhar no projeto e tal. E aí ele faz essa apresentação pro pessoal lá no... Mas o prazo era a ver. Parece que cara, demorou bastante. Não. Preciso fazer uma coisa conceitual aqui nesse pátio, beleza. Daqui a um ano a gente conversa. Exatamente. Não me enche um saco. Agora eu vou pensar. Estou criando. E aí o que acontece? Ele chega, diz, né, um dos caras que participou lá da apresentação comenta que tinha sido feita uma grande maquete dos edifícios do entorno do Louvre, e aí na apresentação chega o Pei, pega a pirâmide de vidro, assim, um chapeuzinho de festa. Ai, Renata, porra. O cara com o prazo estourado, né? Foi na festa do afiliado lá. Meu Deus, tem que entregar amanhã. Deu certo a escala perfeitamente. Deu perfeito. Ele chegou lá e colocou. Então, assim, foi meio que como esse meio toque de genialidade, assim, sabe? Claro. O que a gente vai fazer é só essa inserção, assim, né? Visualmente, uma grande pirâmide. E assim, o pessoal que estava na reunião ali gostaram inicialmente, acharam super interessante. Talvez o presidente deve ter gostado, o resto só deve ter... Ficou abaixado a cabeça, né? Nossa, que legal e tal, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, que quando essa ideia vem a público, cara, daí deu muito errado, assim. Não gostou mesmo. Achou uma merda, né? Até o próprio Pei comenta que 90% das pessoas odiaram, né? E lógico, todo mundo meio que ofendido um pouco, porque tem esse orgulho parisiense, né? Das construções renascentistas, toda aquela valorização da arquitetura, da paisagem urbana. Tem um histórico de bastante crítica na França, né? Eles são bem envolvidos. Eles criticam bastante. Tem uma coisa são... que francês gosta de fazer, é criticar. Eles são muito envolvidos com as coisas, né? Culturalmente envolvidos. Então, faz sua opinião valer ali. Faz. Sim, sim. Aquela mesma ideia das barricadas antigamente permanece até hoje, né? Mas assim, então assim, a galera não curtiu, acho que o Pei até brinca assim, eu saía pra tomar um café na rua, a galera, porra, que merda você tá fazendo lá, né? Então ele ficou um pouco chocado, assim. Mas acho que tinha, assim, essas intervenções parecem também gerar muita discussão, por exemplo, o próprio Georges Pompidou, né? Também é uma intervenção muito, entre aspas, agressiva pela paisagem. Mas assim, o Pei, quando ele propõe isso, ele falava assim, olha, tinha uma entrada muito estranha pro edifício, e ela ficava muito escondida, numa lateral, sabe? Era uma coisa invisível. Então ele queria criar esse grande centro, esse ponto focal, né? Que atraísse a atenção das pessoas e que realmente tornasse aquilo como grande lugar de receber, né? Então, assim, a inserção não é só a pirâmide, né? Mas todo o embasamento, toda a infraestrutura de criar
restaurante, hall de entrada, acesso para as galerias, lojas, enfim. Então são muito... A estrutura é muito grande, né? Todo aquele pátio ali foi cavado para fazer todas essas intervenções. Mas de maneira geral, essa grande pirâmide, né, ela faz traz esse volume simbólico e traz toda a iluminação para o subsolo, né? Então ele esconde essa estrutura, toda essa necessidade de ter espaço ali para receber as pessoas. Evidentemente que tem uma relação, parece muito direta com pirâmides egípcias, né? Sim. Mas até o Pei diz assim, olha, é inevitável que as pessoas não façam, né? Que elas façam essa relação. Mas as pirâmides do Egito tinham esse aspecto pesado, esse aspecto opaco e esse aspecto de ser fúnebre, né? Da questão da morte. Sim. E ele usa, apesar de usar a mesma forma, mas ele traz a questão de uma pirâmide de aço e de vidro, que é a ideia da luz, da transparência, né? De trazer vida, digamos, de certa maneira, para aquele espaço cultural. Sim. E o que é legal, assim, porque todas essas grandes modificações fazem com que o Louvre consiga expandir muito mais as suas coleções, as suas galerias e começa a atrair cada vez mais atenção. Em termos da pirâmide, você tem uma pirâmide maior, né, cercada por 3 pirâmides menores, que ajudam nessa iluminação do subsolo. E também tem a famosa pirâmide invertida, né, que ela está totalmente no subsolo, só que ela só é inaugurada, se eu não me engano, em 1993. Tá? Mas faz parte do projeto original. Faz parte também. Só para contextualizar, que eu esqueci de falar, mas a pirâmide, o projeto é de 1984 e a inauguração oficial desse novo Louvre é 1989. Tá? Então essa estrutura principal ali, ela é feita de aço e vidro, ela tem uma altura de 20,6 metros e uma base quadrada de 35 metros de lado. Então ela é bem grande, assim, na verdade. Assim. E aí, enfim, constituída, né, de peças de losangos e tal, que fazem a composição. Uma coisa que era bem complicada na época era o seguinte, o Pei queria fazer essa pirâmide de vidro, e de um vidro bem transparente, porque ele queria que a pirâmide você não barrasse, digamos, a vista para os outros edifícios. Então a própria transparência permite que você veja através dela, né, os edifícios antigos. Só que na época você só tinha um vidro que você precisava de uma espessura lá para ele ter resistência, e conforme essa espessura crescia, ele ficava esverdeado, que é uma coisa que era a tecnologia na época. Então, você tinha uma distorção de cor. E aí, eles tiveram que fazer várias pesquisas e desenvolvimento de tecnologias para desenvolver um vidro que fosse extremamente transparente e que não afetasse a cor. E aí, é interessante porque... Ultra Clear. Hã? Ultra Clear. Ultra Clear. E eles conseguiram, né? Se você observar hoje as imagens, você vê que você... Lógico, a pirâmide está ali, mas você vê que ela não interfere na cor dos edifícios. Então, realmente tem realmente a transparência, né? Então é isso. Citando uma frase aqui do MP, né, ele diz que formalmente é o mais compatível com a arquitetura do Louvre. É também uma das formas estruturalmente mais estáveis, garantindo sua transparência, uma vez que é construída de vidro e aço, significando uma ruptura com as tradições do passado e é um trabalho do nosso tempo. Né? Legal. Então, dentro dessas questões de discussão de patrimônio, ele faz uma intervenção extremamente contemporânea, né? Ele diz, olha, isso aqui é muito contemporâneo, né? E o que tem em volta é o antigo, né? O renascentista. Então, você consegue observar essa distinção entre os dois. Será que hoje em dia ele conseguiria fazer isso? Por quê? Eu acho que as coisas são muito mais já eram bastante discutidas, mas eu acho que hoje ainda mais. Ele foi contratado diretamente... Tipo, não foi um concurso de ideias, enfim. Talvez seja fruto de uma época, né? Se conseguir fazer isso. Lógico, tem que ter uma confluência de fatores, né? Muito positivos, assim, né? E principalmente executar tudo isso, né? No momento que conseguiu, como o Gabriel falou, grandes obras emblemáticas, modernas, foram construídas nessa época. Esse presidente, ele era um entusiasta, né? De arquitetura, eu acho. Eu acho que sim. Ele fez muita coisa. E só para complementar, assim, a ideia do museu, né? O museu antes das reformas, recebia 2 milhões de visitantes anualmente. Com a reforma do IMPay, foi prevista para receber 4,5 milhões de pessoas por ano. E atualmente eles recebem 10 milhões de pessoas. Porra! Tem que fazer outra reforma. Dobrou a quantidade que o PEI previa. Então, assim, hoje quem vai lá, né? Filas longas, enfim, mas todo mundo quer visitar, né? E lógico, o que tem para ver? Cara, tem história de toda a humanidade, né? Tem coisas que vieram, outras coisas foram meio roubadinhas e tal. Mas quem nunca, né? Quem nunca, museu que acervo que não. Acontece. Mas, então assim, até tem muitas obras, né? Até foi feito um cálculo lá, eu vi lá, não sei como verdade isso, mas se você ficar 1 minuto em cada obra vendo, você levaria cerca de 3 anos para ver tudo. Nossa!
Então, se você ficar 30 segundos vendo, seria 1 ano e meio. Então, já Mas é aí, o coisa... que foi meio roubadinho? Ah, cara, é que tem muita coisa né, gregos, romanos, egípcios... Ah, sim, roubado pela França, não pelo dono do museu. Chegou, pô, empresta aí o quadro, não volta mais. Aquele livro que você empresta, não devolve. Não, aí sim. Várias coisas egípcias, né? Mas esses acervos é basicamente assim no mundo inteiro, né? Exatamente. Se for na Não, Inglaterra, beleza. Estados Unidos, enfim, faz parte. Outros momentos também. Agora, tem lá, né, a Mona Lisa, a Vênus de Milo, que são essas coisas que, enfim, todo mundo vai ver. Eu confesso, eu aqui, né, que fui um desses turistas. Entrei no Louvre pra ver 2 coisas. Aham. Não me orgulho disso. Mas tá aí confessando. Tá isso aí que importa. confessando. Viu a não tem Mona problema. Lisa? Vi a Mona Lisa. Viu de pertinho ou atrás do todo mundo? Ah, é atrás de todo mundo, é atrás de muitas coisas, né, de vida, mas Tava lá. tava lá. Mas, cara, lógico, é um museu, cara, pra você perder dias lá, né? E, enfim, depende do tipo de viagem que você tá fazendo. Mas a obra em si, do MP, é fantástica, é sensacional. A pirâmide, cara, ela tem uma monumentalidade incrível, assim. E, na minha humilde opinião, acho que ela se relaciona de uma maneira muito elegante com todo o entorno ali. Aprovado pelo Arquipapo. Selo aprovação do Cazu. O que vocês acham? Eu gosto, acho bem bonito. Porra, eu acho do caralho, cara. Acho bem fantástico. Acho dificílimo. Essa é a nossa avaliação. Não, acho dificílimo você fazer uma intervenção realmente assim, tipo, mega difícil e, cara, foi certeiro. E todo mundo bancou ali a decisão, mesmo com toda a opinião pública contra, né? Então, porra. Imagine você como arquiteto, imagine tua autoestima. Você não se questiona, porra, né? você Tipo, se será questiona, que- né? Você se questiona. Ele fala, inclusive, eu me questionava se eu era o arquiteto ideal pra fazer aquele projeto. Que foda, né? Foda, né? Não, tipo, mas eu gosto dessa uma baixada confiança. na Você moral. não se questiona se você fez a proposta certa. A minha verdade é essa. Eu não sei se eu que sou a pessoa mais adequada pra essa intervenção. É verdade. Eu boa. achei bonito isso. Entendeu? A culpa é de quem me contratou. Exato. Daí tá lá o presidente, que tem toda a política envolvida lá, e a galera metendo pau no cara lá, no projeto que ele escolheu. Também. Opinião pública, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar do que agora, galera? Qual que é o teu próximo aí? Torre Eiffel. Ah, esse eu gosto. Olha, Eiffel Gabriel, Tower. sério? Ficou pra mim Mas isso pra isso que a gente tá nesse episódio? Pra falar sobre a fabulosa Torre Eiffel, né? Traga todas as informações que você tem, Gabriel. Bom, Torre Eiffel dispensa apresentações, né? Então, próximo. É tudo isso que vocês já sabem. Mas primeiro eu quero começar com alguns dados. Olha lá, dados. Quantos metros você acha que a Torre Eiffel tem, Cazu? 120. 120. Renata? 140. 324 metros de altura Caraca. no inverno, porque no verão fica 15 centímetros mais alta. Como assim, Por causa Gabriel? da dilatação do ferro. 15 centímetros? Em 300 então metros. explica muita coisa. Por isso que aquele enquadramento daquela foto que você tirou não ficou boa. Aquele topo ficou, né? meio- Entendi. São 18.038 partes metálicas. É um Lego cabuloso, difícil de São- montar. São 2,5 milhões de rebites, 7.300 toneladas de ferro, 60 toneladas de pintura Meu Deus. Ô, louco. e 5 elevadores. O elevador tá pouco. Mas pintura, eu fiquei curioso com isso. Cara, 60 Tipo, toneladas de Ou pintura. tem que colocar no cálculo quanto o peso da tinta, né? Tipo, Não, acho vai sobrecarregar a estrutura. Não, Impressionante. acho que é uma Diga que sim, curiosidade. diga que Sim, sim, sim. Tá, beleza. Foi, fez parte. É. Então, olha, a construção demorou 2 anos, 2 meses e 5 dias. Ela ficou pronta em 31 de março de 1889. Nota aí. O desafio era construir uma torre de ferro gigantesca lá nesse lugar de Paris que é chamado de Campo de Marte, né? Para a Feira Mundial de 1889. Ok. E para isso foi feito um concurso que teve 107 projetos inscritos. E o vencedor foi o projeto do nosso querido Gustave Eiffel. Ah, Gustavo. Gustave Eiffel. E o Gustave Eiffel era o quê? Pera, só pra eu entender. Quem era, Gustavo? O concurso dizia que tinha que ser uma torre, alguma coisa ou não? Sim, o concurso era para fazer um monumento lá, Tá. mas era para ser uma coisa, era para ser uma torre, Tá, era para ser uma beleza. coisa alta lá, Tá. um monumento para essa Feira Mundial de 1889. Beleza. Tá? E quem ganhou foi o Gustave Eiffel. A equipe, na verdade, era composta por 4 pessoas. O Gustave Eiffel era o dono do escritório Tá. e era engenheiro. Ok. Com ele trabalhavam já 2 engenheiros-chefes lá do escritório. Tem um arquiteto, senão já corta essa torre Eiffel. Calma, Cazu. Ah, tá bom. Maurice Koechlin
No seu melhor francês? E Emily Noguier. Vá saber como é que fala isso Tá aí. bom, né? Gabriel. Eu não sei nem se é homem ou mulher, porque Emily pra mim é mulher, mas eu acho que em 1880 Emily lá... Rose, não sei. Vai. Mas né, na época lá... Os dois engenheiros, Maurice e Emily, eles já tinham tido uma ideia de uma torre grandona de ferro há 4 anos atrás, em 1884. Tá. E lá dentro do escritório do Gustave. E o Gustave foi lá e patenteou essa ideia dos caras. Quando da oportunidade do concurso, eles falaram, porra, tamo com tudo, já saímos na frente aqui porque a gente já tem uma ideia bacana. E o Maurice e o Emily, ou a Emily, sei lá, eles falaram, olha, só que é o seguinte, isso daqui é um projeto para uma feira internacional, eu acho que a gente precisa chamar alguém para deixar esse negócio aqui bonito, sabe? Ah, pra dar um tapa de estética. Vamos chamar o arquiteto Stephen Capricha, Salvestre. Gabriel. Então acho que a gente vai chamar aqui no episódio de Torre Salvestre. Torre Salvestre. Boa, Gabriel! Vamos rebatizar. Em homenagem ao arquiteto da torre. Torre Salvestre. Os caras patentearam a ideia de fazer uma torre, só isso? Calma, é o seguinte. É tipo, eu vou patentear uma ideia de fazer um edifício que flutua, sei lá. Calma. Não, Ela tá indignadíssima aqui. ela tem indignadíssima, mas ela tem razão, porque eu não contextualizei. Tá. Acontece o seguinte, o Gustave Eiffel, ele se formou em engenharia em 1855. Ok. Depois que ele se formou, ele passou anos supervisionando a construção da Grande Ponte de Bordeaux, que é uma ponte ferroviária, ou seja, passa um trenzinho por ela, que corta o rio lá em Bordeaux e é inteira feita de aço, de ferro. De ferro, É tá. inteira feita de ferro. Então, nessa ocasião da vida dele, no início da carreira dele, ele pegou muito interesse e muita experiência em construções em aço. Então, depois disso, ele acabou criando um escritório de engenharia especializado em estruturas metálicas, em projeto e execução de estruturas metálicas. Entendi. Durante os anos em que esse escritório funcionou, ele fez várias construções muito grandes e muito importantes lá na Europa. A maior parte delas são estruturas de engenharia, principalmente para ferrovias. Mas ele também foi responsável pela obra do domo do Observatório de Nice, na cidade de Nice, na França. Tá. Que é, sabe, tipo, todo observatório tem aquele domo, sabe, onde sai a luneta, sei lá como é que eles chamam aquilo. Uhum. E aquele domo lá é todo de aço e foi feito pelo Gustave. E ele também fez a estrutura metálica da Estátua da Liberdade. Ah, pare. Foi o Gustave. Sério? Sim. Então ele tá na alma da Estátua da Liberdade? Tá lá. Meu Deus do céu. Esqueleto da Estátua da Liberdade. Pô, que coisa bacana. Então, para ele, fazia todo sentido trabalhar com a exploração de vários tipos de estruturas metálicas. Então, imagino que talvez ele tenha outras patentes de estruturas metálicas, mas uma delas foi de uma torre que preconizou, então, esse projeto que foi apresentado no concurso de 1887. Mas, voltando só para falar do Salvestre, né? Sim, a Torre Salvestre. A Torre Salvestre. O Salvestre, ele fez algumas modificações do projeto. Entre eles, foi a inserção daqueles arcos redondos que a amarram, base ali. que amarram ali a base da estrutura. Ele também tinha feito outras sugestões, outras modificações do projeto, que incluíam, por exemplo, uma base em pedra e tudo mais, que acabaram não sendo executadas. Mas nós vamos continuar chamando de base Salvestre. Não, de Torre Salvestre. Eu gostei desse. Vamos fazer uma votação pública depois aí. É isso. Torre Eiffel ou Torre Salvestre? Vai rolar no Instagram. A torre também sofreu diversas críticas da sociedade parisiense e lógico. sociedade mundial. Cara, a galera não gosta que troque a lixeira da rua, né? Pois é, o pessoal tava perguntando quando é que ia vir o acabamento daquela merda lá. Sabe, tipo, colocaram um esqueletão gigantesco aqui de aço e agora? Fizeram uma ponte vertical aqui na cidade. Quando é que vai terminar esse negócio? Eles falaram, pô, lá nos Estados Unidos eles botaram pelo menos um vestidinho lá. Colocaram o vestidinho da moça, né? Colocaram segurando lá, porra, uma tocha, né? Porra, e aqui? Mas é que isso aí também era pra ser um troço temporário, não era não? Desculpa. Temporário. Não. Ó, Ela spoiler. era pra Fala na ser, tua não. sequência, desculpa. Era pra ser temporário. Era pra durar 20 anos. 20 anos? Cara, que temporário é esse, né?
É o provisório que vira definitivo. Tipo isso. Esse é o clássico do ser humano. Um dos clássicos. Porra, um negócio... É que também, assim, cara, é uma torre de aço. Gigantesco. De 300 metros de altura. 324 no inverno. Assim, quem que vai querer desmontar, sabe? Sabe, cara, o cara demorou 2 anos pra construir. Qual que é essa temporário, sabe? Como é que é temporário? Temporário é, pô, vamos deixar aí uns 20 anos, depois a gente tira. Pois é. Né? Ideia é preguiça, né? Bateu a preguiça. Preguiça. Quanta caçamba, vai. É, vai fazer o quê? Vai derreter, né? Não dá. Mas Mas se eles derrubassem, dava pra virar uma ponte pra cruzar o rio ali, não dava? dava, cara. Acho que dava, com uma outra alteração. Ali, né? Isso. Mas o que aconteceu também... Bom, mas uma questão que vai refletir na Torre Salvestre é a incursão do Gustave Eiffel e de sua empresa na construção das docas do Canal do Panamá. Cara, o cara tava lá também? O cara tava lá também. Meu Deus. Em 1887, ele começou com esse projeto e foi o maior contrato da carreira do Gustave. Ele falou, puta, agora eu vou ficar milionário e vou chutar a boca do balão. Não, Isso Não aí, faço sei ideia. lá, comprar um iate, o que tinha na época lá? sei lá, um dirigível. Agora um dirigível. Andar no Titanic, sei lá. Então você veja que a incursão dele nessa construção das docas do Canal do Panamá foi mais ou menos na mesma época em que estava rolando ali o concurso e a execução da Torre Salvestre. Só que acontece o seguinte, a construção das docas do Canal do Panamá foi o maior escândalo financeiro do século. Putz, é mesmo, ganhou essa Desvio medalha. do negócio? Ai. E em 1889, o Gustave Eiffel e a companhia que administrava o Canal do Panamá foram condenados. Putz. E o nosso amigo Gustave foi condenado a pagar 2.000 francos, vai saber lá o que é isso, e a 2 anos de chilindró. É mesmo? Foi condenado à cadeia. Caraca. E daí, tipo, porra, ele, enfim, recorreu e tudo mais e acabou que não foi preso. Tá. Foi lá em instâncias superiores e tal, arregaram lá pra ele, falaram, ó, beleza, não tem culpa. Prisão só no trânsito julgado e... Isso. Segunda instância não pode prender. não, Foi lá. Foi solto. Solta, tá bom. Gustavo livre. Eiffel livre. Mas ele falou... O movimento Eiffel livre foi forte. Foi forte. Mas ele falou, cara, olha, depois dessa, pra mim chega, eu não quero mais trabalhar com obra, com projeto, com porra nenhuma, acabou essa minha carreira. E agora eu vou... Quem nunca? Porra. Toda semana, né? Agora eu vou me dedicar aos estudos e à pesquisa científica, vou virar um cientista. E, então, a Torre Salvestre foi a cereja do bolo na carreira dele, foi a última grande obra executada dele. Foi uma obra de muito orgulho para ele. E ele começou a se preocupar muito com o futuro dessa obra. Ele falou, cara, daqui a 20 anos vão demolir minha torre lá. Porra, que foda. Então ele uniu essa vontade dele em ser um cientista à necessidade de achar um uso para aquela torre. Então ele começou a fazer experimentos lá na torre. Criou lá um escritóriozinho lá no topo da torre. Que inclusive tem visitação, tudo hoje, né? Tem até hoje lá. Então ele começou a estudar em como que a torre poderia ajudar na coleta de dados meteorológicos, por exemplo. Ah, olha só, tava quase nas nuvens, né? Outra função, transmissão de ondas de rádio. Ah, entendi. Ele criou, na base da torre, outra coisa assim que ele criou, na base da torre, um túnel de vento lá. E ele começou, inclusive, túnel de vento, ele adorou essa história, fez vários, inclusive, tem alguns que estão em uso até hoje. Então, ele acabou em proporcionar uso ao longo dos anos seguintes ali para a torre acabou ficando, tudo, e o nosso amigo Gustavo veio a falecer, então, em 27 de dezembro, né, logo após o Natal de 1923. Frango na garganta ainda. Foi? Não.
Veio a falecer, então, 27 de dezembro ali, logo após o Natal de 1923, uma noite fria de inverno aos 91 anos. Mas 91? Foi longe ainda. Foi, tava bom. Sim, mas e o verdadeiro herói, o Salvestre aí? Daí vamos ver um outro arquipapo aí pra falar dele, porque ele realmente não é tão famoso quanto o Gustavo. O muito arquiteto mais- sendo desvalorizado aí. Olha só. E por que ficou a torre? Não desmontaram? Ficou, cara, era muito grande pra tirar, é aquele negócio aí. Trabalho. né? Realmente Virou um símbolo. Pois é. virou um símbolo, visitação e tal. Beleza? Beleza. O que temos agora? Agora eu tenho aqui, ó, o Instituto Mundo Árabe, Aí sim. do Jean Nouvel. E que presidente que apoiou essa Pô, é construção? o mesmo cara lá. Só pra esclarecer aqui. François, Mitterrand. esse mesmo. Cara, o cara construiu tudo, né? Esse aqui, então, é do Jean Nouvel, né? Um francês que ele é um arquiteto Pritzker, que inclusive recebeu em 2008. Mas na época, ele ainda não era tão famoso. Ele foi vencedor de um concurso em 1981, tá? O então presidente queria criar esse espaço, digamos, cultural e tal, para estreitar as relações com os países árabes, né? Porque tem muitos imigrantes que vão para lá, então essas culturas elas convivem em conjunto. Então eles queriam criar esse espaço para que fosse uma parte de museu, biblioteca, auditório, enfim, eventos também culturais para promover essas relações. Então em 1981 ocorre Muita grana árabe também chegando na Europa, né? possivelmente, lógico. França, na Inglaterra também. Então o Jean Nouvel ganha o concurso em 1981 para fazer esse novo espaço. E, assim, é um projeto super interessante, assim, quem puder ver as imagens, assim. Ele, basicamente, são 2 blocos, tá? Um bloco com 9 andares, outro com 11. Um dos blocos, ele é levemente curvo, tá? Que acompanha o desenho da rua. Uhum. E o outro bloco, que é um bloco prismático, assim, um retângulo, né? E o edifício curvo, ele se volta para as margens do rio Sena, então ele tem uma fachada toda envidraçada. E o outro edifício, ele se volta para uma grande praça seca. Então é legal, ele cria esse espaço comum, assim, de uma praça aberta, em que ali acontecem atividades culturais, ao ar livre e tal, mas ele cria esse respiro, digamos, numa área de Paris, o que ajuda também a até visualizar melhor o próprio edifício do arquiteto. Né? Que é o toque de genialidade, né? Exatamente, esse é o toque de genialidade. E assim, eu acho que é um projeto que, né, tem suas qualidades espaciais internamente, tem pátios e coisas, mas eu acho que a principal elemento, a coisa que mais chama atenção é para essa fachada para a Praça Seca. O Jean Nouvel tem uma ideia extraordinária, que ele tem uma grande fachada de vidro e internamente ele fala, eu preciso proteger isso com brises, com um brise soleil, alguma coisa que proteja o sol. E ele resgata muito a proteção que é usada no mundo árabe, que é o muxarabi, né? Que faz esse filtro da luz solar. Só que para isso ele enche, né, assim, digamos, traz muita tecnologia para agregar nesse projeto. E o que ele faz? Ele cria grandes painéis metálicos com formas assim, um cilindro, quadrados, octógonos e tal. Mas essa grande esquadria metálica, assim, ela tem sensores fotossensíveis que faz o controle da entrada de iluminação do sol. Caraca. Então, o que acontece? Se você olhar as imagens daquela estrutura metálica, assim, ela se abre e se fecha conforme a necessidade de luz. Como se fosse a íris humana. Exatamente. Meu Deus. Então, é um troço fantástico, né? Então, o que acontece? Para quem está dentro do edifício, você tem essa mudança da quantidade de iluminação natural que está entrando, que tem um controle, que cria certas sombras, né? Que dá um aspecto muito interessante. E para quem está do lado de fora, também é uma fachada, de certa maneira, viva. Porque como você tem momentos que as coisas estão abrindo, outras estão fechadas. Lógico, isso não está em movimento o tempo todo, né? Não deve ser rápido também. Né? Mas elas ficam abertas e ficam fechadas, assim, de acordo com a intensidade de luz que está entrando, assim. Porra, animal. Então, cara, dá uma dinâmica para a fachada, né? No fundo, ele acaba sendo um pouco diferente a cada vez que você vê, assim, né? Então, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante. Eu não sei se efetivamente esses sistemas hoje funcionam, né? Porque uma tecnologia que não foi muito pra frente aí, né? Pois não sei, assim. Mas é engraçado você ver esse edifício e ver os edifícios mais recentes do Jean Nouvel, nem parece a mesma... Não, ele é bem dinâmico, né? Mudou bastante, né? Tipo, evolui muito, assim. Mas, assim, acho que é isso, assim. É um edifício que é
emblemático, acho que principalmente nessa questão dessa tecnologia, e projeta daí o Jean Nouvel para ser um grande arquiteto mundialmente famoso. Star assim, né? Architect. É, um Star Architect. Que vai construir aí 1000 outras coisas, acho que a gente vai falar de uma outra obra dele também. Mas Vamos ver. tem aquela Dá tempo. torre Agbar lá de Barcelona, enfim, várias outras coisas. É isso. Bom, o Jean Nouvel também foi responsável pela Filarmônica de Paris, que foi inaugurada há pouco tempo atrás, em 2015. E a gente já comentou aqui brevemente sobre essa obra, quando a gente falou de parques urbanos, porque ela fica no Parque de La Villette. É verdade. Enfim, é uma sala de concertos, né? E ela tem uma capacidade para 2.400 pessoas. E uma coisa que foi assim, tipo um desafio pro arquiteto é inventar um modelo próprio ali de sala de concerto. Então, o que ele fez? Ele fez uma sala de concerto ali para 2.400 pessoas, onde a distância máxima entre o maestro e o espectador é de só 32 metros. Caraca, como é que ele faz isso? Então, daí não sei. Assim. Ela a bomboneira Filarmônica. das filarmônicas, né? Mas enfim, ele trabalhou com vários especialistas em acústicas e tudo para criar um ambiente que fosse matematicamente eficiente para a execução, né, de obras filarmônicas. Não sei. A cultura. E assim, falta, né? E a forma dela, assim, a forma dessa obra, assim, cara, tipo, é bem louca, assim, tanto por dentro quanto por fora. É toda revestida de peças metálicas, assim, por fora. E por dentro ela tem diversos balcões e balanços que proporcionam uma qualidade acústica boa lá dentro, né? Mas foi uma obra que sofreu diversas críticas, né, da opinião pública. Ela é uma obra que foi 100% financiada pelo governo federal, né? Começou no governo do Nicolas Sarkozy e recebeu diversas críticas com relação ao quanto ela ia custar. Depois que o Sarkozy saiu do poder, entrou o François Hollande, e muita gente temeu que o projeto ia morrer, mas acabou sendo continuado, né? E quando foi inaugurado, já tinha um clima muito ruim em relação a essa obra, né? Tanto que na própria inauguração, o Jean Nouvel não foi na inauguração. Ah, é? Ele falou que a obra ainda não estava acabada, que só daqui a 6 meses o projeto estaria acabado, e daí sim ele iria lá para fazer a inauguração. Mas naquele momento não tinham sido feitos os testes finais para ver se a acústica estava funcionando bem, se o prédio estava totalmente finalizado. Pô, que daí pode acabar com a reputação do cara, né? Pois é. Não e daí, dura na meia bomba? Exatamente. E assim, foi uma obra que teve diversos atrasos e foi, assim, o orçamento foi lá pra puta que pariu, assim, sabe? Tipo, Chegou em Londres, quase. Chegou. E o Jean Nouvel foi muito criticado por causa disso, né? Por especificar esse projeto que acabou custando muito mais do que inicialmente o previsto. Tanto que ele acabou sendo processado, né? Então tá rolando aí esse processo. E daí ele processou, né? E ele processou o processador. Então, cara, tá novela. Jean Novela. Nossa, Gabriel! Ele processou a Filarmônica pela Filarmônica tê-lo mutado. Isso. Tem algumas questões, enfim, tipo, de advogado, porque disse que o chefe da Filarmônica lá de Paris, ele é o responsável sumário por todas as decisões da Filarmônica. Então não vem querer culpar o arquiteto não, sabe? Vocês que decidiram aí, eu não sabia de nada. Vamos ouvir as partes depois. A treta tava quente já. Bom, falando em superfaturamento e coisa errada, vou puxar um edifício aqui então, pode ser? Vamos lá. É a Fundação Louis Vuitton. Louis Vuitton, como é que fala isso? Louis Vuitton? Louis Vuitton. Do Frank Gehry. Falou Gehry, fudeu, né? Mas é o seguinte, é um museu, então, de artes plásticas contemporâneas e do design. E a ideia surge da Fundação Louis Vuitton, né? Representando aqui pelo seu CEO, Bernard Arnault, não sei falar isso. Mas queria criar esse espaço extraordinário para cultura e formas, exposições, etc. e tal. Então, o espaço fica num tal de Jardim da Aclimatation. Olha. Tá? Não fica ali na região do burburinho dos turistas e tal, uma região um pouquinho mais afastada, mas é um grande parque e tem esse jardim dentro deste parque. E assim, a gente, né, Gehry, né, a primeira coisa que vem é formas muito loucas e coisas e tal, e é isso que acontece. Guggenheim. Tipo isso.
Só que ele tem um aspecto um pouquinho diferente. Basicamente, o edifício ele é composto de 2 andares, 11 galerias distribuídas, assim. E para entender de uma maneira mais simples, assim, você tem um grande volume de edifícios, né, onde estão as salas mais fechadas. E esse grande edifício branco ele já tem alguns recortes, umas diagonais, umas curvas e tal, mas ainda tem uma certa regularidade. Só que em cima de tudo isso ele cria cascas, tipo escamas, velas de barco, todas essas referências que a gente pode trazer aí para fazer essas grandes coberturas, assim, sabe? E criar espaços e coisas que parecem que estão flutuando. Uma coisa que eu acho que é interessante que nesse edifício ele utiliza, por exemplo, madeira, sabe, para fazer algumas estruturas. Então madeira laminada, curva. Ele também faz alguns revestimentos com concreto, muito vidro também fazendo essas coberturas. Então ele gera esses espaços muito mais iluminados, filtrados, assim, sabe? É Gary, mas usando materiais um pouquinho diferentes. Com parcimônia. Assim. Volumetricamente é tipo coisa pra caralho, super maluco, assim. Mas é bacana, assim, pelo que eu consegui ver, assim, estudar o projeto, assim, é um projeto que é bem bonito. Acho que não foge muito em termos de programa, assim, né, de um espaço cultural, então você tem restaurantes, tem livraria, você tem os espaços de exposições, auditório, espaço para eventos. Uma das coisas que aconteceram, assim, que foram muitas pessoas envolvidas para conseguir fazer esse projeto, né? Diz aqui, que foram cerca de 400 pessoas em termos do projeto. Então, de arquitetos, engenheiros, pesquisadores e tudo mais. Porque começa a ter que desenvolver novos softwares de 3D, enfim. Caramba. É altamente complexo para conseguir resolver aquilo. E teve uma grande dificuldade também de execução desse projeto. Então, assim, se eu não me engano, as conversas da Fundação Louis Vuitton com o Gary começam em 2001. Ele termina o projeto em 2006. Nossa, né? cara. Então aí já foi 5 anos, tá? Daí no ano seguinte, 2007, Paris concede a permissão para a construção. Em 2011, a comunidade ali do entorno entra com uma ação... Achou ruim. Achou ruim. Cara, todas as obras em Paris, né? Impressionante, né? Não, porra, é uma merda, vai estragar o parque, blá, blá, Como é que esses caras conseguem ir pra frente, né? Vai ver que é por isso? Vai ver que é por isso. Tem que lutar, Gabriel. Sociedade que luta pelos seus direitos, né? Enfim, eles perderam todas, mas tudo... né? Mas então, em 2001, há uma ação contra o projeto. Daí, no final de 2011, eles entram com uma ação contra o projeto. Mesmo em 2011, eles conseguem... a construtora consegue reverter lá e consegue a permissão para continuar construindo. E aí, em 2014, é que é inaugurada essa fundação. Então, assim, o custo apresentado inicialmente era de 145 milhões de dólares... 143 milhões de dólares e o custo real ficou em 900 milhões de dólares. Meu Caraca. Deus, caralho, Então, cara, é muita grana. Passou um pouquinho, né? Meu Deus. Então, assim, sei lá o que acontece com o Gary, mas a gente não pode fazer nada, né? Cara, o cara é ruim de orçamento. A empresa do orçamento que erra, né? Sei lá. É muito difícil orçar essa porra também, né? Pois ninguém sabe. Acho que eles vão construindo meio que na hora. Chega uma parada lá, vamos encaixar isso aqui. Não, manda vir um material. É tipo os Simpsons lá, né? Constrói reto e vem com a bola de ferro e vai entortando a E parada. quanto que custa a bola de ferro? Ninguém sabe. Então, assim, aí a fundação fez eu coloco aqui como uma besteira, chamou alguns críticos de arquitetura para visitar lá e dar o seu parecer, assim. Oficial. Pô, que tiro no pé, né? Enfim, tem lá alguns, assim, se você quiser, acho que tá até no arc dele. Alguns, né, dão uns elogios, mas eu separei um do The Guardian aqui que diz o seguinte: na realidade, um grande amontoado de colunas de aço e vigas de madeira laminada coladas, jogadas juntas em uma caixa de gato de hastes e suportes. Caralho, caixa de gato. Adereços e tiras zigue-zagueando de forma desenfreada. Caralho, quer dizer, falaram, o velho bateu cabeça lá, perdeu a mão. Então, assim, complicado, né? Enfim, o Los Angeles Times também faz as suas críticas, blá, blá, blá. Mas é interessante. Eu vi um vídeo de um visitante que ele tá lá filmando e tal. Então, assim, é um espaço que parece bem bacana, porque você tem os espaços de galerias que são diferentes, depois você tem os terraços. Então, tem uma dinâmica bem interessante, acho que espacialmente, assim. E um dos visitantes, ele tava tentando mostrar, não, aqui, mas chegava no hall, assim, tinha, sei lá, 10 entradas, sabe? Então, tipo, cara, cada vez é uma grande decisão pra onde você vai, né? E ele, é impressionante, porque, tipo, você vai passar 2 vezes pelo mesmo lugar, com certeza.
Eu não consigo ir embora daqui. Caralho, cara. Tô no labirinto. Olá. socorro! Então, enfim, mas... Cara, tipo, eu tô olhando aqui as fotos aqui, tem... Cara, tipo assim, realmente, tipo uma caixa com um monte de coisa pendurada, né? É. Parece que não serve pra muita coisa ali, né? Alguns desses ornamentos. Ah, que sacanagem. Mas é o Gary. O Gary tem uma frase que ele diz o seguinte, ele fala, olha, se eu pedir pra você assinar um papel e eu assinar um papel, cada um tem uma assinatura diferente. Então, cada um produz uma coisa diferente, é isso aí. Legal. Não me encham um saco. Eu faço o que eu quiser, estão me pagando para isso. Exatamente. Pra fechar aqui ó, o episódio, eu comecei falando dessa característica visual mais marcante do desenho urbano de Paris, que é realmente essa escala mais baixa, essas avenidas, né, enfim, também não foi, mas vários monumentos, né, que a gente já falou aqui no episódio também. E quando você pensa em Paris, você não necessariamente pensa em grandes edifícios e, né, estruturas mais tecnológicas, enfim, talvez. Só que as empresas precisam, né, ter lugar para operar, as pessoas para trabalharem, enfim. Edifícios corporativos com piso elevado, né? Sistemas de ar-condicionado, sei lá. Exatamente. E isso foi resolvido, de certa forma. Existe uma área que, na verdade, não está em Paris. Ela está... Sério? Fora dos limites? Ela está fora do limite de Paris, mas Então ela não tá... entra aqui, não. Mas ela está completamente ligada com o eixo, né, que vai pro Arco do Triunfo, com uma das avenidas que vai pro Arco do Triunfo, que é a La Défense. La Défense, então, ele é um distrito mais financeiro, comercial. Ele tem seu nome que vem de uma estátua que já ficava lá, que era La Défense de Paris, que é de 1883, que estava comemorando a Guerra de 1870. Tá? O desenvolvimento desse distrito, ele foi, de certa forma, bastante longo, assim, sabe? E ele foi muito em função depois que aquele edifício que a gente falou do Montparnasse, que está em Paris, que é uma torre que tem lá que chocou muito a cidade na época que foi construída. E falou, galera, a gente não quer prédio, né, aqui, então vamos jogar para uma área afastada. Uma área um pouco mais afastada aqui. Então, os edifícios, na época, em Paris, eles foram restritos a 31 metros. Então, o La Défense ficou na fronteira da cidade, assim, perímetro da cidade. Mais conectado com o coração de Paris através da Champs-Élysées e do sistema de metrô. Você pega a Champs-Élysées ali e toca o pau. reto. É reto. Onde é que cara, segue reto toda a vida. Chega lá. Tipo os Catarina, exatamente. A concepção desse distrito, da La Défense, ela começa a surgir desde 1920, né? E começam a se existir planejamentos e ideias para essa área. Tem um concurso em 1931 para essa Voie Triomphale, que é a Via Triunfal, mas não é dado continuidade. Em 1956, um planejamento de diminuir a densidade de Paris, novamente voltam as discussões de mas a gente precisa, então, criar mais densidade em outros locais, como La Défense. E existia uma intenção muito forte de manter essa característica no coração de Paris, né? Daquela escala, realmente não vai dar para aumentar aqui, então vamos para lá. Em 1958, foi criado não vou nem tentar falar o nome em francês, mas é uma comissão pública para tratar do planejamento dessa região, da La Défense. E eles começaram a fazer, através de parcerias público-privada, começaram a adquirir terra, tirar as pessoas de lá, para poder realmente acontecer isso na região, né? Então, esse novo bairro, digamos, esse novo bairro, eles chamam de distrito. Então, eles demoliram 9 mil edificações, tipo, entre casas, enfim, e algumas indústrias leves e indústrias foram retiradas também, e 25 mil pessoas foram relocadas. Caraca, hein? Uhum. Para poder desenvolver esse planejamento urbano lá. A característica, de fato, construída lá, ela foi influenciada pelos diferentes presidentes que a França foi tendo ao longo do seu desenvolvimento, né? Porque cada um foi querendo deixar uma característica. E houve um plano em 1964, inclusive, que ele pensava em 2 filas grandes, assim, 2 linhas grandes, de prédios de 100 andares. Meu Deus! Não, desculpa, 100 andares não, de 100 metros. De 100 metros. Que já é bastante coisa também, né? E em volta tendo uma esplanada de casas
e ruas e vias ao redor disso. Daí, mais tarde, mais pra frente, foi feito um plano mais sério, que era de 1971, que foi feito pelo arquiteto Émile, que foi escolhido pelo presidente que na época era o Pompidou. Mas também eu não sei bem por que não entrou muito em uso, porque eu acho que o cara saiu da presidência, enfim. Não foi botado em prática. Não foi botado em prática. E daí, então, houve uma terceira proposta com o Jean Vilval, que foi selecionado pelo outro presidente, que era o Valéry Giscard. E foi quando o plano começou a entrar mais em uso. Só que o que acontece? Para colocar tudo isso em prática e para tudo isso movimentar, foi embutido muito dinheiro. E o governo, ele estava em débito nessa época com 680 milhões de francos. Então era uma dívida enorme e as pessoas começaram, galera, a população começou a reclamar, né? E eles ganhavam dinheiro muito de volta por venda do direito de construção. Só que é uma época que também o mercado não estava vendendo muitas coisas e as lajes estavam paradas e eles não estavam conseguindo botar muito em prática. Daí, com o passar dos anos, as medidas com mais restrições sendo colocadas em Paris para a construção, com taxas de impostos mais caras para as empresas operarem em Paris e com um incentivo para ficar na La Défense, eles conseguiram ir consolidando esse distrito. Você faz meio que uma indução, né? Vai forçando as pessoas para irem para lá. Vai para lá que tem mais oportunidade, tá mais em conta e vaza. O mais importante foi quando, de fato, eles conseguiram começar a construir a infraestrutura. Que daí a malha começou a se conectar entre os edifícios, a malha veicular, de transporte público e de pedestres. O projeto ele é organizado em várias camadas. Os pedestres eles ficam separados dos veículos e do transporte coletivo de massa, até por níveis. Na entrada da área da La Défense tem um grande arco. Tipo, parece um arco do triunfo moderno. Só que maior, assim, todo modernoso, assim, sabe? E ele foi concebido pelo arquiteto Johann Otto von Speckenson. E ele ganhou, na verdade, um concurso, que foi o presidente que gosta de todas as obras de arquitetura que chamou. Claro. E antes até a AMP também tinha feito uma proposta para lá que não foi aceitada. Chega de pirâmide, também, né? Chega de pirâmide. Né, quando foi feito esse concurso, né, um júri foi composto um júri e eles receberam 424 propostas. Porra! Bastante coisa, né? Todos eles foram submetidos anonimamente e o presidente que selecionou. O cara, ele tava realmente engajado nisso aí. Envolvidão, né? Envolvido nisso. Mitterrand. Esse arco, que é o símbolo maior, né, da entrada e do distrito, ele foi finalizado em 1989. Quando que foi finalizado? Acho que é um século, que ele fala que um século depois da Torre Eiffel. 1889, exatamente. 89 é onde acontece tudo por lá. E esse arco, na verdade, ele é um edifício de escritórios de 35 andares, 100 metros por 100 metros. E em cima tem uma galeria de arte e dá pra você ver a cidade, tem um observatório. Dá pra subir, é? Uhum. Putz. Bem, já como ele foi determinado muito pelo mercado imobiliário, houve mudanças do que podia ser feito, o que não podia ser feito, então tem bastante diferença entre os padrões dos edifícios lá, assim, sabe? Uhum. Em 2006, o Sarkozy, quando ele era presidente, ele pediu um projeto de reordenamento territorial, alguns prédios iam ser reformulados, ser reestruturados. Em 2010, teve outra iniciativa de redesenvolvimento da área, de melhorar os prédios obsoletos. Eu vi recentemente que em 2013 teve outra tentativa de melhoria do local e foi anunciado que tem 7 edifícios novos para saírem lá, do Jean Nouvel, do Foster. São novas torres lá pro distrito, que devem ficar prontos até 2022. Aí chamaram todo o estrelato mundial aí. Então, o que eu fiquei de sentimento depois de pesquisar assim, bastante é que realmente é um negócio que está em construção e está em mutação e está sendo revisto. Assim. Como é um lugar que você pode construir mais e você tem mais liberdade dentro da região de Paris, assim, tem mais coisa acontecendo ali, né? E os prédios mais recentes, você vê que são realmente umas torres bem diferentes, bem com uma linguagem outra, né? De vidros, né? Vidros, gigantescos, assim, 300 e tantos metros, assim. Caramba, sério? O troço Pode isso, Arnaldo? Daí ultrapassa a torre, né? Não pode, né? Torre Salvestre. Isso aí? Isso aí.
Não, então é isso. Eu só queria, na verdade, o seguinte. Tem uma porrada de edifícios em Paris. Talvez daria pra fazer outros episódios. Talvez um dia a gente faça, talvez não sei ainda. Mas a gente já, por exemplo, a gente já falou em outros episódios sobre o do o Museu Pompidou, do Renzo Piano e do Rogers, do Parque La Villette, também no Parques Urbanos, da própria Vila Savoie, que fica nos arredores lá que você pode visitar. Então tem outros episódios que estão inseridos esses edifícios. Tem edifícios como a sede do Partido Comunista do Oscar Niemeyer. Sede comunista. A Fundação Cartier, do Genovel. Enfim, tem um monte de outros edifícios. E a gente também tinha pedido lá no grupo do Facebook que as pessoas pudessem contribuir com edifícios que a gente poderia falar e tal. Então, algumas ideias a gente pegou, que a gente viu que tinha mais material para pesquisar, e talvez nesse primeiro momento. Mas existem outras obras que o pessoal comentou lá, que eu acho que também vale a pena depois a gente dar uma olhada. E quem quiser ver também essas obras que o pessoal citou, eu só queria dizer o nome das pessoas, posso aqui agradecer? Pode. Que foi o Rodolfo Zucoloto, o Álvaro de Lima Castro, a Júlia Azevedo, a Aline Araújo, o Ronaldo Assim, o Bruno Duarte, a Gabriela Florencio Fonte e o Alan Takoshi. Então, cara, tem edifícios que eu nunca tinha ouvido falar, mas que quem quiser depois se aprofundar mais também nessa pesquisa de Paris, vale a pena lá no grupo do Facebook. Muito bem. Beleza? E é isso aí. Falou. Valeu. Valeu, beijo. Tchau. Então, vamos agradecer quem entrou em contato conosco e ler alguns e-mails que a gente recebeu nesse período de férias. A gente estava de férias, mas as pessoas estavam se comunicando. Então, eu vou começar aqui com o da Carolina, que ela mandou assim pra gente. Olá, pessoal do Arquipapo, tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho e que vocês fazem com o podcast. Os episódios e as discussões são sempre de altíssima qualidade. Muito obrigada. Valeu. Gostaria de sugerir um tema para o próximo episódio da temporada 2020. Opa, peraí. O mercado de trabalho, desafio que não te contam. Né? Olha aí. Desafios que não te contam. E me perdoa se vocês já abordaram esse tema antes, eu posso dizer que já ouvi todos os episódios, mas não lembro de um específico sobre isso. Acho que o mais próximo é o de metodologia de trabalho. Eu escrevi um artigo sobre algumas lições que descobri sozinha nessa caminhada do LinkedIn. Segue o link para vocês darem uma olhada. Então, ela mandou um linkzinho aqui, eu posso colocar aqui no post também para quem quiser compartilhar. E excelente dica, assim, né? Mais nessa pegada tipo de vida profissional. Vida profissional, ali, né? De fato. Excelente. Tá anotado aqui. Obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Júnior Cunha. Tenho 23 anos e estou cursando o 9º período de arquitetura no Centro Universitário Católico de Vitória, aqui no estado de Espírito Santo. Um abraço pra Vitória! Conheci vocês há pouco e já estou apaixonado. Vocês se tornaram minha bolsinha de versículos de cabeceira. Entro e o primeiro que encontro já escuto, sem me preocupar se vai ser ruim. Pois acho pouquíssimo provável que eu não vá gostar. Não é impossível. Tem uns aí que eu não vou falar. Gostaria também, é claro, de mencionar os meus preferidos até agora. Olha lá. Gentilezas urbanas, Burle Marx, hortas urbanas e principalmente o sobre gentrificação, pois venho estudando muito sobre para o meu TCC, onde vou analisar uma avenida. Dentro do contexto da paisagem. Ele mandou uma foto aqui da avenida que ele vai estudar. Que funciona como elemento de divisão entre realidades sociais e propor soluções. Portanto, dou uma sugestão para vocês de qualquer dia produzirem um podcast com o tema segregação urbana. Olha Eu aí. vou adorar. No mais, muito obrigado por existirem e continuem com esse trabalho maravilhoso. Legal, Júnior. Valeu. Anotou aí, caso o Tá tema? anotado. Então tá bom. É um bom tema isso aí. Legal. Um tema bem contemporâneo. Das Isso aí. cidades contemporâneas. Você tem e-mail aí, caso? Eu tenho uma aqui, ó. Do Marcelo Marcos. Cara, olha esse e-mail. Ou melhor, ouve esse e-mail. Bom dia, pessoal do Arquipapo. Me desculpem se quaisquer brincadeira nas lives no Instagram, mas sabe como é que é? Sabe quem que é esse, sei, né? Sei. O cara da zoeira na live do Instagram. O motorista do Uber. O motorista do Uber. Cara, engraçado. Mas não dá pra levar as coisas sempre a sério. E é com vocês com quem gosto de dar risadas. Queria agradecer especialmente por todo o conteúdo que disponibilizaram durante estes anos de podcast em que acompanho vocês. Devo ter começado a ouvir vocês bem no comecinho do canal. E é por terem me feito companhia durante importantes períodos da minha faculdade que hoje me sinto encorajado a contribuir naquilo que precisarem para continuar na divulgação do conteúdo. No ano passado, tive um e-mail lido por vocês durante um episódio. E na época, eu estava com bastante dificuldades em aguentar o curso de um modo geral. Poxa.
Olha aí. Mas graças a esse respaldo psicológico que vocês deram, eu pude seguir em frente com tudo. Poxa, que legal. Que legal, Caramba, né? Neste meio tempo, mudei de casa, mudei de turno na faculdade, tive uma filha que hoje tem 14 meses. Porra. Ai, que graça. E por último, acabei de ser aprovado no TCC. Porra, parabéns, cara, Caralho, teto já, então. Porra, que emocionante. Muito Eu tô arrepiado parabéns, aqui. parabéns mesmo. Aqui na PUC. Formatura vai ser em fevereiro, lá no... Vai ser em fevereiro. Então, acho que já foi, na verdade. Já foi, parabéns, Boa, cara. Parabéns, Marcos. Excelente. Tudo isso eu conquistei com muita dedicação, estresse, lágrimas e noites mal dormidas, mas sempre com a companhia de vocês três. Então, continuem com um bom trabalho, pois isso acaba fazendo a diferença para algumas pessoas como eu, mesmo que às vezes vocês não percebam. Pô, que legal. Abaixo segue a foto do meu maior projeto de todos. Menina. Cara, daí ele põe a foto da filhinha dele. Ai, coisa mais Puta fofa, diga que de passagem. pariu. Emocionante. Marcelo Marques, muito obrigado por Chorei. Cara, e Nossa, sério. o Marcelo, ele deixa as nossas lives muito mais legais. Muito Sim. melhores. Se dependesse só da gente, né? Ele é o quarto elemento ali da brincadeira. Cara, mas obrigado mesmo. Acho que a gente fica muito emocionado quando vê esse tipo de coisa, porque a gente faz, se diverte aqui, e às vezes acaba não sabendo Como é que tá sendo recebido isso, como né? que a gente impacta isso. E aqui também a Lindsay, que comentou lá no Castbox. Lembra do Castbox? Lembro, Ainda nossa. existe. Voltando aos primeiros episódios pela segunda vez. Não tem como enjoar deste podcast. Vocês são maravilhosos. Que legal. que fofo. Show. E a gente recebeu também um e-mail da Bel, que é uma mineira que mora em São Paulo. Olha aí. Enfim, foi um e-mail muito bacana. Obrigado, Bel, por escrever pra gente. Mas e no final, ela fez 2 perguntas aqui pra gente. Vamos ver, Cazu, se a gente... Vamos lá. Renato, Pois não. olha só. Quais conselhos vocês dariam pra alguém que está entrando na faculdade agora? Entrando na faculdade. A gente viu aqui o Marcelo que tá saindo da faculdade. E agora, pra quem tá entrando? Rê. Eu continuo achando que, se possível, fazer estágios. Procurar estágios quão antes você puder e enquanto não der estágio, iniciação científica, tudo que puder aumentar ali, além do tempo de aula. Hoje tem extensão, projeto de extensão. Acho que essas atividades complementares à formação, elas são bem importantes para quem está entrando, assim. Eu acho que eu comi bola em algumas coisas disso, eu podia ter... Por exemplo, iniciação científica eu não fiz, e agora eu estou fazendo mestrado, eu vejo que poderia ter me ajudado. Então, eu acho que a gente às vezes deixa de lado essas atividades a mais, né? Monitoria é legal também. Enfim, essas atividades a mais, estágio, enfim. E também outras atividades, né? Participar de grupos, assim, como Teto, outros grupos, assim, todas essas atividades a mais complementares valem muito a pena aproveitar. E assim, o curso de arquitetura é um curso muito trabalhoso. Exige muito tempo em casa para você fazer os trabalhos que os professores pedem. Então, organização é essencial. É verdade, meu. Né? Planejar bem o seu tempo para não deixar de fazer também as coisas que você gosta, sabe? É importante. Essas atividades complementares. E se você conseguisse aproveitar o tempo que você está na faculdade para fazer as coisas quando... Que também não foi uma coisa que eu fiz. Mas sabe, tipo aquela aula de projeto, aproveitar e fazer o projeto, às vezes. Já que tem aquela hora lá, né? Aproveitar o horário em sala de aula para produzir, né? E a outra pergunta dela é o Deixa eu seguinte... só dar meu conselho. Ah, sim. Como a Renata falou, acho que primeiro assim, ver todas as possibilidades que a faculdade está te dando. Então, às vezes de intercâmbio, de integração com outras universidades. Então, ver, porque às vezes tem muitas coisas que acontecem na universidade e nem sempre são divulgadas. Depende um pouco de quem vai atrás da informação e corre. Então, acho que é legal você abrir esse leque de oportunidades para se testar. E eu acho que está muito com a cabeça aberta para, assim, parece meio idiota, mas para aprender. O que a gente vê às vezes na faculdade, eu era assim, de chegar lá achando que você... minha ideia, o professor está contestando a minha ideia. Cara, aproveita essas oportunidades para trocar ideia com o professor, para aprender com ele, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem um ego inflamado muito cedo na faculdade, quanto mais humilde a gente puder ser naquele momento, a gente consegue absorver muito mais. Assim. Legal. E a outra pergunta que ela faz é o seguinte: que cursos vocês recomendam para complementar a formação? Eu tenho, na verdade, uma recomendação que são os cursos da U-Green. Não é U-Green, né, de verde. Que é de um amigo nosso aqui de Curitiba. Ele tem essa plataforma de ensino online, então de qualquer lugar do mundo você pode fazer os cursos dele. A gente já entrevistou ele aqui uma ocasião, é o Felipe Boni, e na ocasião a gente entrevistou ele para falar sobre sustentabilidade. Os primeiros cursos que ele lançou na plataforma foram relacionados à certificação LEED e sustentabilidade.
E hoje ele tem diversos cursos lá que incluem, por exemplo, a aplicação da norma de eficiência, a norma de desempenho, que é uma norma nova e que tá pegando aí no mundo da construção civil. Então, eu recomendo entrar no site, ugreen.com.br, e ver o que tem disponível lá. Seguir ele também nas redes sociais, e principalmente no YouTube. Ele costuma disponibilizar algumas coisas no YouTube, fazer lives e tal. Acho que vale a pena seguir. E acho que, em geral, cursos de software, né? Que ajudam bastante, principalmente para conseguir estágios, esse tipo de coisa. Já, quando puder ir fazendo, vale a pena. E continua ouvindo o Arquipapo, que é o melhor aprendizado que você pode ter. Isso aí. Pretencioso. Não, mas agora, eu acho bom ele falar isso depois dele falar de ter sido humilde, né? Vocês são humildes. Não, mas eu acho que assim, tem... talvez durante a faculdade você vai sentindo necessidade de complementar algumas coisas. Eu acho que é normal, assim. Tem muitos cursos online. Acho que assim, tem esses... de graça, online. Cara, entra, sabe? Cadastra o e-mail, vê, de graça, algumas coisas. Acho que é sempre importante. Sempre tem uma ou outra informação que você não sabia, que é legal, você consegue aplicar na vida profissional, que vale a pena. Muito bem. Obrigada. Beleza? Valeu. Então, galera, lembrando aí, cupom de desconto na Editora Perspectiva, de 20% de desconto. Também tem cupom de desconto, a nossa parceria com a editora Gustavo Gille também continua com 20% de desconto. Quais são os cupons? Não tem desculpa pra não ler livro, né? Tudo é só Arquipapo. Beleza, Digita, fácil. já ganha bonificação. Porra, excelente, chega na tua casa. Muito bem. Beleza? Obrigada. Quer entrar em contato com o Arquipapo? Como é que faz, Renata? Você pode mandar e-mail no contato@arquipapo, você pode mandar direct no nosso Instagram, você pode marcar a gente quando está ouvindo, é aquela coisa maravilhosa. E ainda dá para deixar avaliação nos alguns aplicativos de podcast, né? Temos o iTunes, nós temos o Castbox. E se tiver, eu acho que os demais não têm espaço para avaliação, mas a gente sabe que nós somos 5 estrelas nos seus corações. Se não, assina lá no Spotify. Pode assinar para já receber a notificação na hora. Muito bem. Se você quer participar dos próximos sorteios também, faça assinatura do plano Anteprojeto no PicPay. Exatamente. Só entrar lá e procurar por @arquipapo. E também tem o nosso grupo fechado lá no Facebook. Então a gente cresce. Só cresce. Tem um grupinho lá, então a gente contribui, tem as conversas, discussões, postagens e tal, e a gente tem uma comunidade lá. Muito bem. Obrigada. Um abraço. Valeu. Tchau. A gente vai falar um pouco de algumas obras de Paris. Paris. Eu fiz errado. Eu falo primeiro aqui hoje do papo, sou a Renata. Olha só, peraí. tá muito treinado. Que bosta. Foda, né? Mas tem um monte de gente aí que não consegue, né, ir pra frente. Opa, olha aí. Quem? Olha que ácido. Pelo amor de Deus, tira isso. Tem que tirar aí pra não deixar rastro. Né? Quero ouvir mais disso.